Qualquer que seja o método numérico usado para resolver um sistema linear, a gente sabe que vão existir erros de arredondamento na solução do meu sistema. Existe uma técnica chamada refinamento de soluções que permite, mesmo com uma precisão menor, melhorar a precisão do meu resultado final. Tá? Essa técnica é chamada refinamento de soluções e se baseia justamente na ideia de tentar melhorar a precisão desse sistema. Tá? Então, quando você resolve um sistema linear AX igual a B, você vai obter uma aproximação que a gente vai chamar aqui de x barra. Ora, quando você faz essa aproximação, é claro que, como é uma aproximação, o seu resultado, se você aplicar a sua solução x barra na matriz A, você não vai obter exatamente o vetor B, mas um vetor B aproximado. Então a ideia é pegar justamente a diferença desses dois sistemas, né? Então já que eu tenho AX igual a B e tenho AX igual a B e tenho AX barra igual a B barra, eu posso subtrair este deste. Então eu tenho A vezes X menos AX barra igual a B menos B barra. Ora, aqui eu tenho a matriz A multiplicada por um vetor X menos X barra. Matrizes têm a propriedade distributiva, então eu posso tirar aqui em evidência essa matriz A. Então eu fico com A vezes a diferença de X menos X barra e B menos a diferença de B barra. Então você vê que a diferença da solução aproximada para a solução correta, que a gente vai chamar de ΔX, ela é igual à diferença que existe entre a solução, o vetor B correto, e o vetor B obtido com a aproximação, que a gente vai chamar de B barra, ΔB. Pronto. Ora, então esse ΔX, que é uma correção que a gente pode aplicar no x barra, ele vem decorrente da solução de um sistema linear do mesmo tipo, em que eu mudei apenas o meu vetor constante. Tá? Então aqui, ó, defini, né, ΔX, chamei o B menos B barra de R em vez de ΔB, mas é a mesma coisa, tá? Então você tem um sistema linear aqui, A ΔX igual a R, com a mesma de matriz de coeficientes, mudando apenas o termo independente. Se eu resolver esse sistema linear, eu vou encontrar o ΔX. E aí, basta eu somar o ΔX ao x barra para encontrar o x. Bom, eu não vou encontrar exatamente o x, porque eu também vou cometer erro de arredondamento ao achar o ΔX. Mas, com certeza, eu vou passar a ter uma solução muito mais próxima. E eu posso repetir o processo com essa nova aproximação até que o resíduo R seja nulo ou a variação relativa entre os dois resíduos seja pequena. Vamos ver aqui um exemplo de um sisteminha 2x2, tá? Então, para aumentar o erro de arredondamento aqui, eu vou usar arredondamento com 2 dígitos e eliminação de Gauss. Mas não precisa necessariamente ser aplicado a eliminação de Gauss, pode ser aplicado a qualquer método de resolução de sistemas lineares, né? Então, eu encontrei aqui o coeficiente M21, né? Que é 3 dividido por 16. Observe que pivoteamento parcial aqui não melhora nada, né? Porque isso aqui já é o maior valor. Encontrei, então, 0,19. Então, fazendo aqui o escalonamento, eu vou zerar isso aqui, fazendo essa conta, multiplicando por 0,19, subtraindo daqui, dá 1,6, com 2 casas. E a mesma coisa com esse termo de baixo, 5. Fazendo a divisão deste com esse, 2 casas, 0,94, substituindo aqui, fazendo a conta, eu encontro então essa resposta aproximada para o meu sistema. Fica aí como exercício para vocês verificarem se as contas estão certinhas, tá? Com 2 casas de precisão. Agora eu vou encontrar o vetor B. Como que eu encontro o vetor B? Na verdade, encontrei o vetor R, né? Esse aqui é o vetor B, menos a minha matriz A,
vezes a aproximação que eu encontrei. Então, eu quero ver qual é a diferença que há entre o vetor B e o B barra. Esse aqui é o meu B barra. Bom, fazendo essa conta aqui, 16 vezes 5 e subtraindo de 21, dá uma diferença de 0,3 e esta menos essa, 0,15. Novamente, aqui eu estou usando duas casas de precisão sempre. Então, o meu resíduo aqui, ele não é zero. Significa que a minha aproximação não está 100% certa. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar exatamente nesse sistema original, tá, o meu novo vetor, que é o vetor deste resíduo que eu encontrei. Só que eu vou ter que fazer o escalonamento, né? Não faz sentido eu fazer o escalonamento de novo aqui dessa matriz, vai dar a mesma resposta. O que vai mudar é o vetor B. Então, eu vou fazer o escalonamento apenas aqui no vetor B, né? Se aqui era 0,3, não muda, né? Lembra que eu fiz a minha operação? Foi linha 2, recebe a linha 2, menos 0,19 vezes a linha 1, né? Essa foi a operação que eu apliquei na hora que eu fiz o escalonamento. Então, eu vou aplicar essa mesma operação aqui nesse elemento de baixo. Então, vai ficar 0,15 menos 0,19 vezes 0,3. Fazendo essa conta, eu vou encontrar 0,93, que é o valor que está aqui escalonado, tá? Resolvendo esse sistema com duas casas de precisão, eu vou encontrar esses valores para o meu ΔX. Então, eu vou pegar a minha solução original, que é 0,94, e vou somar essas duas aqui e vou usar duas casas. E aí eu chego no valor 1,1, que é a minha solução exata. Se eu substituir essa resposta aqui no cálculo do resíduo, o resíduo vai dar zero, tá? Então, você vê que eu fiz uma correção da minha resposta. Se eu substituísse aqui o resíduo não fosse zero, eu podia repetir o processo, tá? Para ir melhorando a precisão da minha solução. Então, esse procedimento é chamado de refinamento de soluções e pode ser aplicado para qualquer método numérico para resolver sistemas lineares. Um segundo ponto que a gente vai ver também é como usar a resolução de sistemas lineares para calcular a matriz inversa de uma matriz dada. Do ponto de vista numérico, o cálculo de matriz inversa não é tão relevante, porque a maioria dos problemas podem ser resolvidos sem a necessidade de encontrar a matriz inversa. Mas existe um procedimento muito simples para fazer o cálculo da matriz inversa. E esse procedimento consiste na seguinte ideia. Imagina que você tem, então, uma matriz com determinante diferente de zero. Então, a gente sabe que ela tem inversa, ou seja, existe uma matriz B, tal que A vezes B igual a B vezes A igual a identidade. Considere esse produto, A vezes B igual a identidade. Então, a minha matriz A, uma matriz de B's, que são os caras que eu quero determinar que é a minha inversa, igual a identidade. O produto de uma matriz A por outra matriz B é o produto que é feito linha por coluna. Então, a linha de A vezes a coluna de B, a linha de A vezes a segunda coluna de B. Vai dando os elementos daqui. Mas a gente não precisava fazer esse produto nessa ordem. A gente poderia ter feito assim, a primeira linha de A pela primeira coluna de B, igual a esse cara. A segunda linha de A pela primeira coluna de B, igual a esse cara. A terceira linha de A pela primeira coluna de B igual ao terceiro elemento aqui. E assim por diante. Ou seja, multiplicar todas as linhas de A pela primeira coluna de B resulta na primeira coluna da identidade. Ora, mas quando a gente faz isso, nós estamos resolvendo, na verdade, um sistema linear dessa forma aqui, ó. Né? É B1, B11, B21... BN1 igual a 1000. Portanto, resolver esse sistema linear é encontrar a primeira coluna da matriz inversa, tá? Então, eu só preciso repetir o processo para as outras colunas. Então, multiplicando cada linha de A pela segunda coluna de B,
eu vou obter a segunda coluna da identidade. Multiplicando cada linha de A pela terceira coluna de B, eu vou determinar a terceira coluna da identidade. E assim por diante, até todas as linhas de A pela última coluna de B, eu vou determinar, então, a última, vai ser igual à última coluna da identidade. Então, esse é um procedimento que permite determinar todas as colunas da matriz inversa e, portanto, a matriz inversa. Então, aí a gente tem, olha lá, vamos repassando aqui, A vezes a primeira coluna de B da primeira coluna da identidade. Se eu resolver, eu encontrei a primeira coluna da matriz inversa. Depois, a mesma coisa para a segunda. A vezes a segunda coluna de B é a segunda coluna da identidade. Observe que a diagonal está na segunda posição, né? E eu vou obter a segunda e assim sucessivamente. Eu vou calcular todos os elementos respectivos, tá? Formalmente, você indica dessa forma, ou seja, você tem, se você chamar de BJ vetorial a jésima coluna de B e EJ a jésima coluna da identidade, né, o vetor canônico, então você tem aqui N sistemas lineares. Cada um desses sistemas lineares vai resultar exatamente na inversa da minha matriz. Portanto, você vai conseguir encontrar o cálculo ou encontrar a matriz inversa respectiva, tá? Bom, usando a eliminação gaussiana, existe um processo bem mais interessante ainda para calcular a inversa, que é resolver todos os sistemas simultaneamente. Como a matriz A ela é a mesma para todos os sistemas, o que muda apenas é o vetor constante, o que a gente faz? A gente constrói uma matriz expandida em que a gente põe os elementos de A e põe aqui todas as colunas de B dos sistemas que a gente vai resolver. É como se eu estivesse resolvendo aqui, nesse caso, 3 sistemas simultaneamente. E aí, quando eu aplico a eliminação gaussiana nessa matriz de coeficientes, eu aplico também a eliminação gaussiana nos meus vetores constantes que estão aqui, tá? Da mesma forma como eu fazia no caso com uma única coluna. Então, a gente já viu que isso aqui, os coeficientes vão ser 3/5 e 1/5, né? Então, eu vou fazer aqui a linha 2. A linha 2 vai receber a linha 2 menos 3/5 da linha 1. E a linha 3 vai receber a linha 3 menos 1/5 da linha 1. Vou fazer esse processo tudo aqui, vai zerar essas duas. E aqui embaixo eu vou multiplicar por menos 3/5 e somar aqui, então vai aparecer menos 3/5 e aqui vai aparecer menos 1/5. Então nós temos aí, ó, exatamente aqui as operações, tá? Zerou essas colunas e apareceram aqui os dois elementos, menos 3/5, menos 1/5. Ok? Bom, agora eu preciso zerar este elemento aqui. Para zerar este elemento, eu vou dividir este por este, né? Então vai dar menos 3, esse valor. Como eu tenho que fazer L3 recebe L3 menos M32, então vai ficar L3 recebe L3 mais 3 vezes a linha 2. Então eu vou multiplicar por 3 e somar embaixo, multiplicar por 3 e somar embaixo. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou multiplicar por 3, vai dar menos 9/5 e somar embaixo. Dá menos 10/5, também conhecido como menos 2. Depois eu tenho 3 vezes essa mais 0, 3. 3 vezes 0 mais essa vai dar 1. Pronto. Olha só, eu já escalonei a matriz. Agora, olha que processo interessante. Eu tenho aqui a solução dos... Eu tenho a solução não, né? Eu tenho os vetores constantes dos 3 sistemas. Agora basta resolver os 3 sistemas separadamente. Então eu pego a minha matriz de coeficientes com a primeira coluna e resolvo computacionalmente. E vou encontrar uma solução. Depois eu pego a matriz de coeficientes com a segundo vetor constante e vou encontrar outra solução. E a matriz com o terceiro vetor constante e vou encontrar outra solução. Então, o resultado aqui vão ser exatamente esses vetores, com a primeira coluna, com a segunda e com a terceira, tá? São as 3 soluções. Como todos eles estão divididos sobre 13 aqui, eu tirei 1 sobre 13 em evidência, tá? E deixei 1, 5 menos 2, 5 menos 14, 3, menos 7, 17, 1.
Esta aqui é exatamente a inversa da minha matriz A, ok? Esse é o procedimento que normalmente se faz na hora que vai implementar no computador a inversa de uma matriz. Basta ter um método de resolução e resolver N sistemas lineares de forma correspondente.